Gosto muito de uma piadinha ruim, principalmente se for velha. Então eu vou te entregar a bola hoje com uma piadinha velha, que se repete todo ano. Ah, manda. 12 de junho, dia dos namorados, 5h30 da tarde, o cara liga e fala assim, a moça atende, fala assim, oh, pois não? Alô? E o cara diz assim, olha, liguei para dizer que te amo eternamente. Você me faz muita raiva o ano inteiro. Às vezes me tira do sério, às vezes me faz chorar, mas eu te amo e vou te amar eternamente. Ela falou, senhor, aqui é da sede do Galo. Ele falou, eu sei. Um abraço! Um abraço, Dudu. Donos da bola no ar a partir de agora. Esse Eduardo Costa, hein? O nosso futuro está nas mãos desse homem. Olha aqui. Olha aqui, meus amigos do esporte. Vamos abrir a edição de hoje dos Donos da Bola, recebendo Jaime Júnior daqui a pouco entre nós, mas com Gabriel Marques, contando sobre a saída do Kudê e o que pode acontecer ainda hoje. Informações importantes com Thiago Fernandes. Bruno Andrade, direto de Portugal, fala de Bruno Lage, que é um treinador que o Atlético está tentando trazer. A gente fala disso a partir de agora, aqui na tela da Band. Veja. Passa o tempo e a situação no Galo não se define, só fica mais confusa. Na tarde de segunda, o presidente Sérgio Coelho convocou uma coletiva de imprensa. Ela foi cancelada minutos antes do início. Aumenta assim a pressão na crise do time, que não tem mais técnico. Antes da coletiva no sábado, o treinador rasgou o verbo no vestiário. Cobrou promessas, repreendeu a venda de Alan e se despediu dos jogadores. Por meio de nota, a diretoria informou no dia seguinte que Kudê não é mais o técnico. O fim de uma passagem com 35 jogos e 21 vitórias. Turbulenta desde essa coletiva em abril. Esta é a situação que a mim me prometeram. E todo dia aí para tratar de trazer 4 jogadores de graça. Pidiendo por favor los vestidores para que traigan un volante, porque teníamos uno solo. Pero mi contrato está arriba de la mesa, vos decís lo que quiera. O tal contrato em cima da mesa é crucial. Afinal de contas, tem a multa rescisória de mais de 20 milhões de reais. Daí vem o questionamento. Quem terminou com quem e quem vai ter que colocar a mão no bolso. A partir do momento que você chega num contexto geral e fala que você está insatisfeito, eu não volto aqui mais, estou despedindo de vocês, você está pedindo a demissão. Os favoritos para assumir o cargo são portugueses, sendo que Bruno Lage, campeão com o Benfica em 2019, é o favorito. O tempo urge. A reapresentação do elenco está marcada para quarta à tarde. Enquanto a diretoria corre contra o relógio em busca do novo treinador, a gente volta alguns anos para a última fala de Kudê como técnico do Inter. Porque Celta tiene un entrenador. O resto é história. Tá aí. Eu preciso primeiro dar uma boa tarde para Jaime Júnior, uma salva de palmas. Ele está entre nós. Obrigado. Ô Jaime, tudo bem? Ô Jaime, como é que você viu o andamento de tudo que está acontecendo no Atlético desde o vestiário pós-jogo de Atlético Red Bull Bragantino? Jaime, bem-vindo. Rapaz, um abraço, HG. Obrigado pelo convite, com os companheiros de bancada, todo mundo que acompanha a gente. Eu fiquei assustado, né? Porque depois do que... Ô, gente, eu tô com uma camisa aqui bacana. Eu gosto dessa camisa, sabe? Aí, a camisa dá um rasgo aqui. Eu daria uma costuradinha nela, porque eu gosto dela, sabe? Aí ela dá um outro rasgo. Eu dou mais uma outra costuradinha nela, sabe? Eu gosto da camisa. Aí vem outro rasgo. O Kudê, ué. O primeiro rasgo é aquela entrevista dele, ele dá uma coletiva, reclama do elenco, detona a diretoria. Aí o outro rasgo é o Corinthians. Pelo amor de Deus, bota time misto num jogo decisivo, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Aí o último rasgo. Poxa, acaba o jogo, ele olha pra arquibancada, vê um torcedor um monte detonando ele. Ele olha pra aquilo ali, eu fiquei com a impressão que na hora que ele olhou, eu falei assim, gente, eu vou embora. Aí ele vai pro vestiário e fala o que ele falou. Você acabou de participar do jogo aberto. Aliás, temos informações detalhadas do que ocorreu no vestiário. O Thiago vai contar já. Isso. O Thiago daqui a pouco então conta direitinho o que ele falou. E aí, gente, o cara que fala o que o Kudê disse no vestiário para os jogadores, para a diretoria, que estava lá o Rodrigo Caetano, sabe? Passa pra gente a impressão de que é um treinador que está querendo, sabe, forçar uma barra para sair. É essa a impressão que me passou. Não posso cravar isso, dizer que é isso. Mas eu tenho direito de ter as minhas impressões, né? A impressão que me passou é que o Kudê, sabe,
encheu, não quer mais, sabe? Então ele dá uma detonada no vestiário, meio para o atleta seguinte, aqui ó, vai embora. E aí ele pega o valor dele da multa rescisória e vai para casa com um bolso cheio de dinheiro. Me passou essa impressão, o Cudê que me perdoe, mas é essa impressão que eu tenho dele, sabe? É um cara que não tá afim mais. Então, bicho, vai embora. Vai embora. Sabe o que eu acho que o Cudê podia fazer? Fazer assim, aqui, olha, a minha parte da multa tira, tá? Tira. O pessoal da minha comissão aqui, paga a multa aqui do pessoal da minha comissão, porque, pô, eu ganho mais, tal. O pessoal da comissão aqui, sabe, não tem nada a ver com as minhas decisões, não. Mas aqui, vamos lá. Aqui, assina aqui. Eu vou assino, a minha parte da multa tá fora e paga só a multa do pessoal da minha comissão técnica e vai embora. Vai embora, deixa o outro vir. Ô, Thiago, você tem informações, você recebeu informações detalhadas sobre o ocorrido no vestiário que gerou tudo isso que a gente já assistiu até agora, já viu até agora. O que você recebeu hoje? Informações importantes e confirmadas, inclusive, foram exatamente como você relatou. Exato, HG. A gente apurou até junto essa, né? Vamos, sem falsa modéstia. Você foi uma parte muito importante nessa apuração. E a situação é a seguinte. O Cudê ficou muito irritado com os torcedores o xingando ali na beira do gramado logo depois do empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino. Ao entrar no vestiário, e aí palavras de algumas pessoas que acompanharam e viram tudo isso de muito perto, o Cudê chegou soltando os cachorros para cima do elenco do Atlético. Disse que não serviria mais de palhaço e que naquele elenco que tinham entregado a ele não tinha condições de disputar títulos importantes na atual temporada. Cudê disse, inclusive, ali, para todo mundo escutar, que ele imaginava que as cobranças que eram feitas sobre ele, tanto de torcedores quanto de investidores, especialmente, elas eram muito pesadas, principalmente pela qualidade que ele via no elenco. Ele achava que aquele elenco, ou melhor, ele acha que este elenco está aquém do que os investidores e os torcedores imaginam que ele pode fazer durante a temporada. E diante disso tudo, o Rodrigo Caetano tomou a palavra no vestiário e tentou conter o Cudê. Ficou bastante incomodado com o que o Cudê disse, colocou o dedo em riste e disse ao técnico do Atlético, ou então técnico do Atlético, que ele não poderia falar aquilo em frente ao grupo. Isso incomodou bastante a diretoria atleticana, o técnico Eduardo Cudê ficou bastante incomodado com a própria reação do diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, e daí em diante ele tomou aquela decisão de deixar o clube. E aí foi quando ele se despediu dos atletas, disse que não ficaria mais no Atlético. Então, HG, o principal deste caso aí pra mim é o fato do Cudê chegar ao vestiário detonando os jogadores. Ele detona o elenco do Atlético. Ele disse que o elenco naquele momento não era um elenco para disputar títulos. Ele disse que não serviria de palhaço, que da forma como estava não dava, que as cobranças eram muito exageradas, tanto da diretoria quanto dos torcedores. E aí, quando escutou a réplica do Rodrigo Caetano, que para mim foi muito bem nesse caso, inclusive transmitindo a minha opinião, porque eu acho que esse é o papel do diretor de futebol, de fato, defender também o grupo de jogadores. E aí, quando escutou a opinião do Rodrigo Caetano, ficou ainda mais incomodado e disse que não permaneceria no Atlético. Então, o que me passaram, HG, é importante isso. Mais de um jogador confirma esta versão, que isso tenha acontecido. Uma pessoa também ligada ao Atlético confirma que isso aconteceu. O HG conseguiu a confirmação como a quarta pessoa. Então, tem aí 4 pessoas dizendo isso. Eu até tentei contato com o próprio Cudê, tenho o contato dele aqui, inclusive. Mandei o WhatsApp pro Cudê, mandei uma mensagem pro agente do Cudê, o Christian Baragarnik, o argentino, e mandei também pro assessor de imprensa do Cudê. Nenhum dos 3 ainda me respondeu. Se eles responderem, eu trago a versão do Cudê dos fatos, se isso de fato aconteceu nas palavras do técnico Eduardo Cudê. Mas como disse, mais de 3 fontes, 4 fontes. 3 que eu consultei, uma que eu sei que o HG consultou, todas elas confirmam que esse foi o ocorrido no vestiário do Mineirão após o empate com o Red Bull. Valu, eu vi que enquanto o Thiago relatava o ocorrido no domingo, você e o Elton balançavam a cabeça ou as cabeças em sinal de reprovação. Você reprova o ocorrido, você reprova a atitude do diretor? O que você reprova? Boa tarde, HG, amigos, telespectadores. Não, reprovo os atos do Cudê, né? E aí não tem trabalho que salve. Com sinceridade, ele podia entregar o trabalho do Abel Ferreira, né? Aliás, o Abel, o pior do Abel é o seu comportamento à beira do gramado e alguns posicionamentos em coletivos, porque o Rony, por exemplo, uma vez ele já chegou a falar que ama o Rony, atacante do Palmeiras, né? Bem diferente do comportamento do Cudê,
diante do seu grupo. Cara, isso aí é simplesmente inconcebível. Eu só fico assim, imaginando, né? O futebol na Argentina é muito competitivo. O Cudê não era contestado na Argentina em momento algum, fez um grande trabalho no Rosário Central, enfim, porque parece que é um cara que não está pronto para crítica, ele só está pronto para o elogio no futebol. E com sinceridade, diante de tudo isso que está sendo relatado, cada vez mais vocês avançando nas apurações, o Cudê, ele está muito próximo, quem sabe, de pelo menos durante um bom tempo fechar as portas dele de trabalho aqui no futebol brasileiro. Ô, Elton, e agora, finalmente, passando por você, que também reprovava enquanto já contava. É uma lástima, né? Quando a gente escuta todo esse relato que o Thiago trouxe pra gente, com muitos detalhes, eu ficaria muito assustado se nesse momento, depois de escutar tudo isso que o Thiago passou, apurando com 4 fontes, com 4 pessoas que estavam lá no vestiário, uma pessoa ainda defendeu o Cudê. Porque, assim, é uma situação inaceitável dentro do futebol e dentro da vida. Essas colocações que foram feitas são absurdas, absurdas. O Atlético, ele não é considerado por nós que estamos aqui em Minas como um dos grandes elencos do futebol brasileiro, não. Ele é apontado por toda a mídia nacional, por torcedores de outros clubes. Eu fiz questão de acompanhar, depois que soltou essa bomba, essa situação toda no sábado, de acompanhar torcedores de Porto Alegre, torcedores do Rio, torcedores de São Paulo, elogiando o elenco do Atlético. E aí vem o senhor Cudê, no alto da sua arrogância, dizendo que aquele elenco não é necessário para alcançar algo mais dentro da temporada. Gente, coloca a mão na consciência nesse momento e pensa o que é o elenco do Atlético. Pensa o que é o elenco do Atlético. Para o senhor Cudê falar uma coisa dessa, Thiagão. Uma coisa que eu fico pensando que pode ter acontecido, talvez o Cudê, mais uma vez, pé da vida, porque a torcida estava pegando no pé dele, ele chegou soltando os cachorros. Da outra vez tinha sido uma coletiva. Tinha tomado uma copada, tinha ficado incomodado, chegou na coletiva e soltou os cachorros. Agora, mais uma vez, que ele é criticado pela torcida, ele solta os cachorros, só que no vestiário. E pra mim agora, bicho, foi ainda pior. Porque a forma como relataram o que ele falou, o cara chegado no vestiário, aos gritos, dizendo, eu não sou palhaço, vocês ficam me cobrando uma coisa e o time me dá outra, e o time não é capaz de me dar o que vocês me cobram. Eu acho que tudo isso minou muito a participação dele e me mostra que é um cara extremamente temperamental. Um cara que totalmente avesso às críticas, ele não consegue lidar com essas críticas vindas da arquibancada, especialmente, e isso o incomoda demais. Isso não deveria incomodá-lo. Será que ele não consegue... Eu tenho muitas contestações em relação ao Cudê. Mas, poxa, é um cara que foi campeão argentino. É um cara que tem experiência em outros clubes, experiência europeia. Ele não pode dar tanto valor ao que acontece em alguns momentos na arquibancada. O torcedor tem todo o direito de se irritar. O torcedor tem todo o direito de pedir a saída dele. Thiago. Desde que seja pacífica, sem copado, igual aconteceu no jogo contra o Libertad. Desde que não aconteça no CT, porque eu acho um absurdo o que aconteceu no CT. Sim. Só que, cara, ele tem que entender que isso vai acontecer no futebol. Desculpa, não, é porque entre jogador e treinador são 25 anos trabalhando com futebol. Nós estamos aqui na experiência nossa de trabalhar como imprensa e ser criticado também, ser alvo de torcedores, a gente já sabe filtrar muita coisa. A gente não chega aqui chutando balde e indo embora, não, gritando com todo mundo. Não, faz parte. Quem se coloca numa posição dessa, principalmente a de treinador, vai passar por esse tipo de crítica, HG. Jaime, eu vou daqui a pouco falar da Super Varejista e vamos daqui a pouco para Portugal também falar com o Bruno Andrade sobre Bruno Lage. Vai ser muito legal isso. Treinador que o Atlético pretende, tem alguma concorrência também, daqui a pouco vamos falar disso. Mas só um detalhe. Quando o Cudê entra no vestiário e dá uma porrada dessas no grupo mais uma vez e sapateia na cara da instituição, na cara do grupo de jogadores, na cara do seu diretor, na cara do torcedor, será que ele não tem coragem? Ou será que lhe faltou coragem para simplesmente abrir a tabela de classificação e ver qual time está na ponta da tabela? Será que ele acha que o Botafogo tem mais elenco e mais condição do que ele? E que lá também prometeram muita coisa para o Luiz Castro. E o Luiz Castro pacientemente aguardou esse momento de estabilidade. Não estou dizendo que o Botafogo vai ser campeão, não.
Eu estou dizendo que no momento o Botafogo lidera a competição jogando bem. Não é o Jabuti em cima da árvore, jogando bem. Será que o Cudê não olha isso e que isso não pode inspirá-lo? Será que ele não se lembra que antes do jogo do final de semana, ele estava a 2 pontos do grande time do continente, que é o Palmeiras? Será que nem assim ele consegue olhar para o elenco dele e valorizar o que ele tem à disposição, que é ótimo? Excelente. A sua análise é perfeita e o próprio Cudê poderia utilizar, por exemplo, alguns argumentos para dizer, por exemplo, para o torcedor do Atlético, para todo mundo que estava acompanhando, por exemplo, a coletiva ali na hora que ele fosse falar, sabe? Para poder dizer, falar assim, olha aqui, gente, né? Se não fosse por um tantinho assim, o Paulinho teria feito 2-1. Por um tantinho assim que o impedimento ali foi marcado. Então o Atlético poderia ter saído daquele jogo contra o Bragantino com a vitória, com os 3 pontos, mas por um pequeno detalhe. Você tem a questão de uma finalização errada, tal, mas ainda teve a questão ali do impedimento milimétrico que aconteceu. Então, o Cudê não sabe defender o próprio trabalho dele. Porque antes da eliminação para o Corinthians, o Atlético vinha jogando bem, o Atlético tinha se encontrado, conseguindo os resultados, a coisa estava acontecendo. Aí ele mesmo deu um bicão no balde, cheio de leite. Aquela história da vaca leiteira que vai lá e dá um pontapé na lata de leite. Ele fez isso ao escalar que é time misto. A classificação do Corinthians, ela se deu graças ao Cudê. Vamos botar isso está na tua conta, Cudê. Muito, muito, muito. O Corinthians ganhou mais de quem? Quem que o Corinthians ganhou? Não. Só do Galo. E a com o Luxemburgo. instabilidade, e a instabilidade instalada no Corinthians, agora, né, depois da sequência de resultados ruins, mas só o Atlético levou a torcida do Corinthians desde a chegada do Luxemburgo. O Atlético do Cudê conseguiu devolver a alegria e uma falsa projeção de que o Corinthians era um time realmente espetacular. O Cudê entregou isso nas mãos do Corinthians, da torcida, jogadores, da direção do Corinthians. De lá para cá a gente viu que o Atlético realmente entregou a classificação e ponto final. Agora eu vou te entregar uma promoção espetacular. A Super Varejista e a Nescau. Uma promoção incrível para você. Olha só, cereal matinal Nescau Duo 210 gramas, o preço regular R$ 8,99. Você está no Clube Estrela Super Varejista, vai pagar R$ 7,99. O achocolatado em pó Nescau. Ontem eu sei que você fez brigadeiro aí de panela. 730 gramas, o preço regular R$ 13,99. Você está no Clube Estrela Super Varejista, vai pagar R$ 12,99. E quando você vai ao clube, a Super Varejista e faz uma compra acima de R$20 desses produtos que eu citei ou outros produtos que estão na promoção, você pode participar da promoção Energia para Jogar Junto. É só acessar nescau.com.br/promo. Daí você vai ler o QR Code. Tem também essa possibilidade. Tem no site para você cadastrar os cupons. Tem também aquele QR Code ali que você aponta a sua câmera para lá e já te leva para o site. Aí você compra os produtos na Super Varejista, cadastra os cupons fiscais das compras dos produtos que estão na promoção e você pode concorrer a prêmios diários de R$500 em Vale Brindes e no final da promoção a R$100 mil. E a promoção já está chegando no finalzinho, hein? E ainda de quebra um encontro aí com ídolos do futebol, que você pode até jogar uma bola junto com eles e tal. Então consulte o regulamento, consulte produtos participantes no site da campanha Nescau, Energia para Jogar Junto. Você vai concorrer a R$100 mil, hein? É tudo na Super Varejista, a estrela dos preços baixos. E aqui é preço baixo mesmo, e muita variedade que só a estrela tem. Ó, quem é o Bruno Lage, favorito para assumir o comando do Atlético? Nós vamos contar para você agora, dentro de instantes, nós vamos contar inclusive com o apoio do Bruno Andrade, que está em Portugal, que vai dar mais detalhes sobre isso. E eu quero chamar Thiago Fernandes. Quem é Bruno? Aliás, ontem eu falei com um grande especialista de futebol português, que é o Léo Gomide, meu irmão, e ele me disse, Everton, baita treinador, muito bom treinador. Acho que o Atlético está no caminho certo, etc. O grande detalhe é que foi campeão em Portugal, 10º no Wolverhampton, né? Convenhamos, meio de tabela para o clube, que é para meio de tabela mesmo. Então, só que tem concorrência, né, Thiago? Não, e a questão é a seguinte, HG, eu ia fazer, são duas situações. Primeiro, sobre o Bruno Lage. Quer encher a tela com o homem de novo, Andrezão? Aí, ó, aí ele ali. Boa. Primeiro, sobre o Bruno Lage,
o Atlético está preparando de fato uma oferta para enviar para ele. Até estava conversando sobre isso com o Elton Novaes antes de começar o programa e o Atlético já se prepara para enviar uma oferta. O Atlético ainda não detalhou moldes do tipo quais serão as condições financeiras, qual vai ser o tempo de contrato, mas a diretoria já prepara essa proposta. Os caras já estão falando aqui pelo- que ele tá com a raposa na jaqueta. Não, é um lobo, né? É do Wolves. Pois é, Wolves é um falando lobo. que tá com a raposa na jaqueta. Isso é um lobo. Aí já tem É um um falando, lobo. e as estrelinhas do lado direito ali? Não, só aquilo ali é do nosso programa, pô. É da bola. Tem nada a ver com o Cruzeiro, não. É do Wolverhampton. Mas então o Galo vai enviar essa proposta pelo Bruno Lage. Existe esse interesse. E o cara que eu ia elogiar, na verdade, HG, porque eu conheço bem, é o Bruno Andrade. Mas deixa ele entrar aí ao vivo, eu falo com ele ao vivo, ele vai me escutar elogiando bastante, porque eu sou um fã do trabalho dele e eu tenho uma gratidão enorme, cara, com os caras que me ajudam, principalmente no momento de dificuldade. Esse cara me ajudou de um tanto que você não acredita. Daqui a pouco estará entre nós aqui. Ô Valu, da escola portuguesa veio o Pepa, que está fazendo um bom trabalho. Da escola portuguesa pode vir Bruno Lage. Tem ninguém dizendo que já é, tá? O Atlético tem concorrência, me parece que tem duas propostas. Acho que uma da Espanha. Almeria. E uma Almeria. Pô, ô, Bruno Lage, conta pra ninguém não, tá? Mas se você for pra treinar o Almeria e deixar ele pegar o Atlético aqui, você vai fazer uma bobagem. Mas tudo bem, a escolha é sua, tá? Agora só falta a turma falar que o Almeria é maior do que o Atlético. Aí eu paro, né? Te agrada a escola? Você vê o Abel trabalhando, você vê o Luiz Castro trabalhando, um grande trabalho no Botafogo. Ótimo. Tiveram paciência com ele. Mas outros portugueses passaram, o Paulo Bento, o Pinto. Você lembra do Pinto? Sapinto, que passou. Pois é, que eu tô tratando só pelo sobrenome. O Josualdo Sapinto nos passou pelo Santos. Sapinto Também foi não pelo Vasco, né? O Sapinto Foi. pelo Vasco não durou muito Grande tempo, mas lá no atacante. Vasco também virou uma, 6 jogos, se eu não uma me engano. máquina de Mas uns moer caras, treinador. eu vou falar um cara aqui que eu... Desculpa me interromper o Fica à Valor. vontade. O Paulo Bento foi muito bem, velho. É que o Paulo Bento não tinha material humano. Mas o time do Cruzeiro atacava, o time do Cruzeiro tinha um monte de... que eu tô Paulo dizendo- Bento caiu na tática época muito errada. boa. O que eu tô Se ele dizendo pega é que é o 3 seguinte, meses depois, o time era outro. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, de treinadores que vieram se deram bem, como o Abel, o Luiz Castro, o Pepa está se dando bem, né? É outros gringos também, mas eu estou falando da escola portuguesa. Você acha que o Atlético se traz, pode ser uma boa ideia, o Bruno Lage? Então, eu acho que tem que trazer não pela bandeira, tem que trazer pela competência. E nesse aspecto aí, o Bruno Lage é muito bom. Porque você mesmo já citou exemplo de portugueses que não deram certo. Como é que chama aquele bonito que veio pro América aqui, não durou nada também? Agora Um barbudinho? Sérgio Sérgio Soares. Soares. Então não é garantia, né? Técnicos Soares mesmo? portugueses, Não é isso? técnicos Acho que não. argentinos, né? Sérgio Vieira. Sérgio Vieira. Diferente de uma Não, turma, Soares né? não pode Porque tem um ser. movimento sendo criado, assim, que está bem forte até entre os técnicos brasileiros, que querem fortalecer. Não, acho que os brasileiros têm que ter preferência. Cara, eu acho que os bons técnicos têm que ter preferência no mercado, com sinceridade. E temos muitos bons técnicos aqui, o Abel Ferreira é o principal dele, né? Então, assim, para desespero de uma turma, comandada até por Oswaldo de Oliveira, é mais um técnico estrangeiro, né, que está no radar do Atlético. E a questão não é a bandeira. Eu acho que o Bruno Lage, as credenciais até, em comparação, por exemplo, com o Pepa, são maiores. Ele foi campeão português, é claro, mas ele teve a oportunidade de dirigir o Benfica, que juntamente com o Porto é Primeiro quem trabalho liga profissional dele. pela hegemonia do futebol português. O Pepa fez um trabalho mais em equipes bem menores, onde sobreviver na primeira divisão portuguesa já era o suficiente. E o Bruno Lage com um bom... Você alcançar um 10º lugar com o Wolverhampton na Premier League, olha, é um sim. É porque às vezes, né, principalmente, que bom que o Thiago Fernandes está olhando com outros olhos, porque eu acho que se ele fosse um cartola ele seria muito exigente, mas fazer um grande trabalho também, às vezes, não quer dizer necessariamente você ser campeão. É um grande trabalho você ser 10º colocado na Premier falo League isso. com o Wolverhampton. Não, Não, que mas eu bom, acho Thiago. isso. Tô mostrando Aliás, a doçura está invadindo o seu ser. Tem uma coisa que você disse aqui que eu até entendo dos brasileiros. Porque para trazer Kudê, para trazer... Deixa eu pensar um outro cara ruim. O Sapinto. Kudê é um grande técnico, Para trazer Thiago. essas barcas mesmo, Dentro deixa os do caras campo, daqui. o Kudê é um grande Para os técnico. caras ruins, você vai trazer cara ruim, deixa os ruins daqui mesmo. Não precisa trazer Kudê. Quais são os ruins daqui? Os ruins daqui? Você quer Tem citar nomes? vários. Você não Tô quer tô ser tentando tão lembrar delicado. um ruim aqui que eu Tá possa vendo citar, que que você eu não não consegue? vá, que eu não vá me comprometer. Agora, Tem muito cara ruim aqui, quando eu estava HG. conversando com os colegas, e aí o Denilson até falou isso agora no Jogo Aberto, a gente tinha falado no grupo nosso.
O Denilson falou que estava O lá na Oswaldo é Espanha. ruim, hein? Oswaldo é ruim. Oswaldo Oliveira? Péssimo, ele é péssimo. Mas entre o Oswaldo e o Cudê, tá no Oswaldo, tá no mesmo. Isso é péssimo. Babaca é Trelelê você, do né, Thiago? casado no futebol. Babaca é você. Babaca é você. Babaca é você. Pensei bem aqui o que eu podia falar. E o Denilson disse que ele estava na Espanha agora para um jogo lá no Betis, né, um jogo festivo e tal. E aí ele disse que um jogador do Real Madrid, não é um jogador atual, que passou pelo Real Madrid, disse assim, ô Denilson, o que está acontecendo no futebol brasileiro? Que vocês estão buscando técnicos fora. O André estava até me destacando aqui agora, mas da metade, eu acho, do São Campeonato 10, né? Brasileiro. São 10 estrangeiros. Tem pelo menos a metade dos treinadores estrangeiros. Ainda contando com o Cudê, tá? Aí o Denilson disse, olha, nós estamos passando por um momento complicado, porque o Tite falou há um ano que sairia da seleção, perdeu a Copa, e até hoje os caras não conseguiram alguém. Só lembrando, conta pra ninguém não, viu, Edinaldo, que quem foi campeão mundial com a Argentina foi Scaloni. Conta pra ninguém não. É que vocês ficam aí, ai, é o Ancelotti, o Guardiola, o Klopp, o Abel, o Jesus, não sei o que. Então, a Argentina foi campeã com um cara que o torcedor tava quase bem meia boca, hein? flertou com, é o que eu tô dizendo, flertou com o fracasso na Copa. Flertou, mas assim, ó, ficou no cadafalso aqui, ó. Ui! Mas foi campeão. É só que vocês ficam achando que, bom, vai pôr o Ancelotti lá e vai ganhar, e não é bem assim. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, eu perdi o raciocínio, porque o André me chamou aqui, pra você chamar o Bruno Andrade. Peraí. Dá o Bruno Andrade aqui. Cara sério, o Bruno Andrade é uma figura que, assim, é a grande referência nossa em Portugal hoje, tá? Se alguém perguntar para você quem descobriu o Brasil, quem descobriu lá atrás foi Pedro Álvares Cabral, mas quem está redescobrindo agora é Bruno Andrade, que aqui está. Ô Bruno, daqui a pouco o Thiago Fernandes quer tecer palavras elogiosas a você. Eu já quero te dar boas-vindas aqui à nossa tela da Band, mas destacar com você, acima de tudo, quem é Bruno Lage. O Atlético estaria entregue nas mãos de um bom treinador. Bem-vindo, Brunão. Mais palavras elogiosas, aí o meu ego vai lá pra cima. Everton, um prazer falar contigo, o pessoal do Donos da Bola, o Thiago, enfim, todos vocês que participam e fazem esse programa brilhante. Gosto não só da versão Minas Gerais, mas da versão São Paulo também, do meu amigo Craque Neto. É um prazer falar com vocês, sabem que podem contar comigo sempre que possível. Bruno Lage, vamos lá, Bruno Lage surge muito bem lá atrás ainda, não sei se vocês tocaram nesse ponto, ele era auxiliar técnico ou adjunto, como a gente fala em Portugal, do Carlos Carvalhal, outro nome que já foi referenciado pelo Atlético Mineiro nos últimos anos. Ele era cabeça pensante do Carlos Carvalhal, grande amigo do Carlos Carvalhal, braço direito do Carlos Carvalhal, e ele já projetando a ideia de ser treinador principal, ele deixa o Carlos Carvalhal ainda nos tempos do Sheffield Wednesday, na Inglaterra, e vai para o Benfica inicialmente na formação, nas divisões de base. O Bruno Lage nunca foi um jogador, ele é tido aqui como uma espécie de como eu posso dizer, é alguém um cientista da bola, essa expressão que a gente usa para Portugal, como é o Renato Paiva no Bahia, aliás são amigos Renato Paiva e o próprio Bruno Lage, com aqueles que não jogam futebol em Portugal, mas que trabalham, estudiosos da bola, são as pessoas que trabalham mais em leitura, no estudo, e o Bruno Lage tem essa percepção do futebol basicamente, e ganha a oportunidade no Benfica e é campeão logo na sua primeira temporada, com um futebol muito vistoso, muito interessante, alguém super inteligente, que estuda mesmo o futebol dia a dia, vive do futebol, é apaixonado pelo futebol, sempre foi um treinador mais ofensivo do que defensivo, gosta do 4-4-2, mas não é revolucionário. Por exemplo, um ponto importante, caso o Bruno venha a acertar com o Atlético Mineiro, o que eu acho difícil nesse momento, o Bruno não mexe naquilo que tem dado certo, ou pelo menos não muda muitos conceitos. Ele, quando vai para o Wolverhampton na Inglaterra e começa fazendo um bom trabalho, ele tem a filosofia dele de jogo, do 4-4-2, mas jogou com 3 zagueiros no começo da temporada pelo Wolverhampton, porque foi aquilo que o Nuno Espírito Santo, seu compatriota, deixou. Então, mais do que ser um treinador ofensivo, intenso, de pensar sempre no ataque, posse de bola, até porque o 4-4-2 dele, os extremos avançam bastante, né? Quase como um 4-2-4. Ele preserva aquilo que o antecessor dele deixou de bom. No caso, o Cudê saiu com vários problemas e o Bruno Lage seguramente tentaria aproveitar aquilo que o Cudê deixou de interessante no Atlético Mineiro. Ô, Thiago Fernandes, por gentileza, Bruno Andrade, à sua inteira disposição. Não, ô Bruno, para entender, você disse aí no início que acredita que o Bruno Lage não deve vir ao Atlético Mineiro hoje, ao Galo hoje, na verdade.
por que isso? E também te elogiar, cara. Eu falei que antes da sua chegada ao vivo, eu falei com o HG, sou muito grato às pessoas que sempre me ajudam e você sabe que você me ajudou bastante num dos momentos mais difíceis da minha carreira profissional. E eu sou um fã do seu trabalho, te acompanho sempre, desde a época de gol e de lance, na verdade. Desde a época de lance te acompanho sempre. E gosto muito do que você escreve hoje no UOL, do que você fala hoje na TV portuguesa. Sou um grande fã do seu trabalho, amigo. As palavras são recíprocas, gosto muito de você como pessoa, como jornalista, enfim, como homem, um super parceiro. Sabe que comigo essa parceria vai ser eterna, pode contar sempre comigo. Basicamente, Thiago, o Bruno Lage não aceitaria ou não aceitará a proposta que está para chegar, se já não chegou no Atlético Mineiro, até para trazer aquilo que eu sei, pelo menos aquilo que eu apurei. Às vezes a gente tem apurações diferentes, mas o nome do Bruno Lage, ele é sugerido ao Atlético Mineiro através de um intermediário, o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho. O Will Dantas não é o representante do Bruno Lage. O Will Dantas aproveitou da situação, percebeu que o Atlético precisava de um treinador, conhece as pessoas envolvidas no futebol português, porque é próximo do Bruno Macedo, que é uma das pessoas que cuidam da carreira do Bruno Lage. Na verdade, o empresário do Bruno Lage chama-se João Camacho, mas quem ajuda a intermediar as negociações, os contratos do Bruno Lage é o Bruno Macedo, que é ligado ao Juliano Bertolucci, que você conhece muito bem, Thiago. E basicamente, mais do que uma questão familiar, por exemplo, quando o Bruno Lage trabalhou na Inglaterra, ele não levou a família para lá, não levou o filho, não levou a esposa, mas tinha voos frequentes da Inglaterra para Portugal. Basicamente, ele ficava de 15 em 15 dias, ele visitava a família. No Brasil, isso é difícil. Ele não levaria a família e não poderia fazer essa viagem com frequência, como faz ou fez no caso da Inglaterra para Portugal. E outro ponto é que ele tem duas propostas que financeiramente são mais vantajosas daquilo que o Galo sugeriu, ou pelo menos desenhou, que poderia pagar para ele. Uma é da primeira divisão do futebol espanhol, um clube do futebol espanhol, não é um grande, é um médio pequeno do futebol espanhol, mas que pagaria mais que o Atlético Mineiro. E na Arábia Saudita há um projeto audacioso, ambicioso. A Arábia Saudita está contratando praticamente todo mundo, quer grandes treinadores, quer grandes jogadores. O Bruno Lage tem uma proposta de lá. Então são dois motivos que levam o Bruno Lage a não aceitar a princípio. Claro que depois pode ter uma reviravolta, não acredito, porque aquilo que eu ouvi nas últimas horas, para mim ficaram muito claras. O Bruno Lage agradeceu, tem agradecido, tem conversado com o Atlético. Por mais que tenha dito para o Atlético que não teria vontade, o Atlético falou, mas eu quero te fazer uma proposta, e ele vai ouvir a proposta, evidentemente. Mas é juntando isso, Thiago, o fato de não poder levar a família e não querer fazer viagens frequentes, porque nem é possível, dada a exigência do futebol brasileiro, e porque há duas ofertas mais importantes, no caso financeiramente falando, uma da Espanha e outra da Arábia Saudita. Jaime Júnior. Ô Everton, eu queria fazer uma pergunta pro Bruno, que é o seguinte. Hoje, me debruçando aí no tema Bruno Lage, eu gostaria de saber se o que eu estudei a respeito dele se bate com o que eu vou te falar aqui agora. Uma das situações que descobri olhando ali é que ele tem a capacidade de se adaptar bem ao elenco que tem nas mãos. E se ele vier para o Atlético, acho que seria ótimo, porque o Galo foi montado muito dentro das peças que o Kudê pediu, para jogar no sistema de jogo dele. O Kudê joga aqui no Brasil com um sistema de 4, com um homem à frente. Caiu ali nosso sinal, né? Não. Voltou. Uma linha de 4, um volante à frente, 3 meias e 2 atacantes, né? Você já disse que, vi isso nas minhas pesquisas hoje também, que joga mais num 4-4-2, né? E gosto da ideia dele de um 4-2-4, quando o time está no ataque, com 2 extremos e 2 atacantes por dentro. Essa é uma questão, a capacidade dele de se adaptar a um elenco, já que ele está pegando o elenco formado quase todo ele, parte dele, eu diria, né, por outro treinador. Outra questão é que ele recupera jogador. E aí eu falo de Patrick, que é um ótimo jogador que o Atlético tem. Foi muito bem no São Paulo no ano passado. Só não foi melhor que o Calleri, segundo melhor jogador do São Paulo no ano passado. E no Galo não está conseguindo jogar a bola que ele jogou no São Paulo. Então, assim, é um cara com capacidade para recuperar o futebol do Patrick, do Edenilson. E outra questão, que é um treinador que usa bastante a base. O João Félix, por exemplo, no Benfica, é um exemplo. Ele usa o João Félix muito bem, foi muito bem com o treinador. E aí eu gostaria de saber de você o seguinte, essa minha pesquisa aí está correta ou você faz alguma ponderação? Fala, Jaime, prazer falar contigo. Olha, a pesquisa perfeita, eu só vou trazer um ingrediente a mais. Primeiro, em relação ao João Félix, certíssimo. Não é o Bruno Lage que lança o João Félix, é o Rui Vitória, outro nome que inclusive se falou bastante no futebol brasileiro nos últimos anos e hoje trabalha como treinador da seleção do Egito. O Rui Vitória é quem sobe o João Félix, mas quem tira rendimento esportivo e financeiro do João Félix foi o Bruno Lage.
O Bruno Lage transformou o João Félix num jogador de 120 milhões de euros, quase que da noite para o dia. Em uma temporada, na verdade não chegou a nem dar uma temporada inteira como titular, e o João Félix foi vendido por 120 milhões de euros, ou seja, teve a marca Bruno Lage nessa questão. É um treinador que de fato aposta muito naquilo que é a formação. Por exemplo, o Rubem Dias, hoje zagueiro mais que consolidado do Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, também foi promovido pelo Rui Vitória, mas quem tirou rendimento mesmo e apostou sério no Rubem Dias foi o próprio Bruno Lage. Então, nesse ponto da formação, das categorias de base, é um treinador que olha muito isso, porque vem dessa essência. Antes de ser auxiliar técnico do Carlos Carvalhal, trabalhou durante muitos anos como treinador de formação. Então, é da essência dele esse tipo de situação. Sobre recuperar jogadores, você fala do Patrick, eu vou usar um outro nome aqui, esse talvez super significativo, talvez não tenha impacto no futebol do Brasil, mas para quem mora na Europa e acompanha um pouco mais, o Bruno Lage tirou do ostracismo um jogador que tinha o maior salário do Benfica, em que o Benfica apostou pesado, eu falo do Tarábit, que é um jogador que brilhava no futebol inglês, passou pelo Milan e de repente, por questões mais psicológicas e extracampo, caiu de rendimento ao ponto do presidente, o antigo presidente, Luiz Felipe Vieira, afastar o jogador e dizer publicamente que ele nunca mais jogaria pelo Benfica. O presidente falou abertamente, é um presidente que geralmente cumpre o que fala, ou cumpria, não é mais dirigente agora. O Tarábit nunca mais veste a camisa do Benfica e foi jogar renegado na equipe B. E naquele momento o Bruno Lage era o treinador da equipe B. E durante a participação do Bruno Lage na equipe B, o Tarábit ganha rendimento, vai crescendo, e quando o Bruno Lage vai para a equipe principal, quando sai o antigo treinador Rui Vitória, o Bruno Lage puxa o Tarábit para a equipe e o Tarábit volta a ser um jogador importante que depois deu rendimento, acabou saindo por outros motivos, mas durante a estadia Bruno Lage como treinador principal do Benfica, ele recuperou um jogador que era um craque e sempre foi taxado como craque em Portugal e que o presidente disse que nunca mais jogaria, porém questões entre elas extracampo, forma física. O Tarábit era gordo, o Tarábit era acima do peso e o Bruno Lage conseguiu transformar ele num jogador importante. Então, nesse ponto, outra pesquisa sua perfeita, ele recupera jogadores que estão esquecidos ou que estão em baixa. E para fechar a parte de aproveitar muito o que os outros treinadores deixam, eu falei logo na minha abertura, ele, apesar de ser favorável e adepto do 4-4-2, que muitas vezes é um 4-2-4, porque atacam em progressão, coisa muito ofensiva, muito rápido, quando ele chega ao Wolverhampton na Inglaterra, ele não abre mão do 3-4-3, que era o sistema tático usado pelo antigo treinador, o parceiro dele, o compatriota, o Nuno Espírito Santo. E funcionou assim. E durante muito tempo o Wolverhampton jogou bem, só que depois por N motivos, questões financeiras, perdeu alguns jogadores, o Wolverhampton caiu de rendimento, o Bruno Lage acabou saindo. Mas o melhor momento do Bruno Lage no futebol inglês foi porque ele aproveitou aquilo que o antigo treinador tinha deixado, que era o sistema tático e alguns jogadores de alto nível. Bruno Andrade, meu maior muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter nos atendido. Qualquer novidade, espaço sempre aberto aqui, fique sempre à vontade. Forte abraço. Eita, rapaz, sumiu, caiu o sinal do Bruno aqui de novo. Aqui, e se o Bruno Lage... Voltou. Agora sim, Bruno, então, te agradecer aqui, muito obrigado pela gentileza. Qualquer novidade, espaço aberto aqui, Brunão. Valeu, Everton. Desculpa ter caído 2 vezes, mas foi um prazer falar com vocês. Contem comigo. Continuação de bom programa. Valeu. Tá aí, Bruno Andrade. Gente, olha, foi uma passada assim, a limpo, né? Sobre essa questão do Bruno Lage. E se ele vem e mantém o sistema do Cudê, o Cudê tem telhado de vidro, não aguenta copo de cerveja, essas coisas jogarem não. O que vem é laje é mais resistente. Mais resistente. Luciano para as escolas, Luciano para as escolas. O Jaime Júnior, ele pensou, e aí ele esperou o momento oportuno para soltar essa aí. Agora, você sabe onde que o Bruno Lage vai morar? Aqui, ó, casa de laje. Tá aqui, ó. É isso aqui. A RAM Negócios Imobiliários Brasil preparou isso aqui para você, Residencial Olhos d'Água. Gente, isso é uma maravilha. Para de pagar aluguel, para de comprar terreno em lugar que não vai te render absolutamente nada, que não é bom para morar nem para investir. Aqui você pode escolher. É bom para morar, é bom para investir. Aliás, é ótimo para morar, é ótimo para investir. Detalhe, atenção. Lotes super planos, com água, energia elétrica, asfalto e meio-fio. A estrutura está toda montada esperando sua casa, esperando a construção da sua casa. Então aqui não tem conversa fiada não. E um detalhe, você vai comprar pagando
mensais de 687 sem entrada. É isso mesmo, sem entrada, ótimo investimento para você. É para morar? É para investir? É aqui. Fale com a RAM Negócios Imobiliários Brasil. Pertinho de Igarapé, 687 por mês, sem entrada. Só a RAM faz isso para você. Tem esse telefone aqui que é o 2523-4600. Tem aquele lá adiante lá que é o WhatsApp, que é plantão 24 horas, 99210-7779. Chame agora, agende um horário, vá para morar ou investir. É um baita dos melhores projetos já lançados pela RAM Negócios Imobiliários Brasil. É aqui que o Bruno Lage vai morar, em casa de laje, não em telha com telhado de vidro, como o Jaime Júnior destacou. Rápido intervalo, é rapidinho, é 3 minutinhos só, mas são só 3 minutinhos e a gente já volta. Fala, rapaziada, break nos donos da bola. Solta o som, Fabrício! Mano, que a Larissa... Quem quer ver isso aí? Muito obrigado. Caralho. Essa data querida. Namorando com quem? Namorando a vida. Ah, achei que era Sabrina Sato. Eu vi no Léo Dias da Sabrina Sato. Que honra, muito obrigado. Eu vi no Léo Dias que o PA tá pegando a Sabrina Sato. Até o Valu veio, que isso? Até o Valu é sacanagem. Valuzão sair da bancada lá pra vir aqui. Até o Valu. Valuzão só vinha pra falar que eu coloquei ele no bolso. A Larissa no meu ponto, né? Eu não entendi nada, do nada. Valu só vem pra falar que eu tô no bolso dele, né? Tipo assim. Tá no bolso dele. Mas quinta-feira vai ser, vamos ver a verdade. Mas muito obrigado a todos, feliz aniversário pra mim, muito obrigado. 21 aninhos, né? De muita saúde e, se Deus quiser, muito obrigado a todos. E eu não sei nem quem falar aqui, tem muita coisa pra falar, muitos comentários pra ler. Vamos começar pelo começo, Fabrício? Ai, meu Deus. Quanto tempo, Andrezão? Ó, um minuto. Então, rapidinho. O Nando Azevedo falou assim, no caso do Cudê, o Atlético deveria ter feito uma entrevista com o cara antes de contratar, ter ligado para os colegas do Rio Grande do Sul e perguntado por que ele é odiado no Inter. Colocar uma multa de 30 milhões em um contrato com um cara desse perfil foi um erro enorme da diretoria. Mas o Atlético com certeza pesquisou sobre o Cudê. A questão é que ninguém espera que um treinador vá pedir. Acho que a questão da multa, o treinador pede a multa porque o futebol brasileiro a gente sabe que acaba com treinadores com uma facilidade, né, absurda. Então ele pede uma multa alta para segurar o cargo dele de certa forma. Isso é uma coisa que muitos treinadores vêm fazendo. Só que o Atlético não esperava que o Cudê ia mais uma vez fazer essa atitude de pedir tantos reforços, né? E aí entrou numa encruzilhada por causa da multa. O Valtuir Andrade mandou assim, falar a verdade no Brasil hoje é crime. O time do Galo é limitado, não é páreo para Palmeiras e Flamengo, mas o treinador não pode falar. O errado no Brasil hoje que é o certo. Eu acho que o elenco do Atlético não é longo como muitas pessoas falam, não é completo como muitas pessoas falam, mas se colocar na mesa é melhor que, sei lá, mais que 15 elencos da Série A. Fechou, rapaziada? Eu vou trazer mais comentários no próximo break. Valeu! Gente, olha, tá todo mundo dando aí que o Vitor Roque foi vendido ao Barcelona. Aqui, Só ó. que entramos em contato com algumas figuras aqui que negaram. E você, Jaime? Acabei de falar com o Marcos Salum, presidente do América. E ele tem interesse no negócio porque o América tem 15% nessa Salum.
15%. Aí eu perguntei pro Salum, Vitor Roque vendido? Ele me disse o seguinte, ó, que eu saiba não. Então pronto. Porque o América tá de olho, que 15% é do Coelhão, né, Salum? 15% dessa... Pois é, eu falei agora com o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos disse, até agora não tivemos proposta. Elas chegarão, mas até agora não tem proposta. E o que você apurou aí, Thiago? Mesma coisa que vocês, que ainda não teve nem sequer proposta. Que deve chegar uma proposta, inclusive nesses O Asa moldes, informou que seria que o Barça pagou quanto? 40 milhões de euros. Que deve chegar uma proposta, inclusive nesses moldes, entre 35 e 45 milhões de euros. É que a ideia talvez seja 35 fixo e 10 milhões de euros de bônus. Mas deve ser por aí, entre 35 e 45, mas que a proposta ainda não chegou. Mas existe hoje uma conversa muito forte do Barcelona, especialmente com o staff do jogador. Rapaz. Mas a gente falava, né? Bem antes de virar moda, a gente falava que quando eu chamava de fenômenozinho, aí era motivo de chacota. Muita gente fala. Não era não, Gadinho, ninguém falou isso não. Papapá, não, Todo mundo te elogiou. Elogiou. Eu te elogiei, falei, o Gadinho tem razão. Não, mas não tô falando Porque o vocês HG eu aqui, não. conheço. Vocês são meus compassos, eu tô falando aqui quem tá lá fora. Ô, meu amigo, minha amiga, atenção. Eu tô falando aqui do melhor do Brasil. Aliás, o melhor do Brasil, patavina. Eu tô falando do melhor do mundo. Isso aqui é Oriental Medic, inclusive recomendado por vários ortopedistas. Por quê? Porque esse colchão aqui tem uma tecnologia atestada pelo Inmetro, tá bom? Essa tecnologia aqui, Ultra Forx, que é correção postural com conforto. Entre em contato agora. Gente, eu estou falando de um colchão que é delicioso para dormir. Antes, falava, você tem que dormir num colchão com pouca espuma. Você acordava todo moído. Agora não. A gente vai corrigir sua postura, porém com muito conforto. Você vai ter noites de sono muito melhores dormindo no seu Oriental Medic. Eu tenho com massageador, eu tenho sem massageador. O importante é que você leve para sua casa um colchão que você vai conseguir pagar, que você vai pagar de forma facilitada, um colchão que você vai conseguir pagar porque é um preço muito mais baixo do que você imagina, e na compra do colchão vou mandar para você 2 travesseiros, tá aqui, ó, 2 travesseiros. Então não perde tempo não. Você pode comprar pelo 992160262, aquele QR Code lá no cantinho, aponte sua câmera, para o colchãoorientalmedic.com.br. Acesse aí, compre, tem o 0800 038 2000, vai comprar direto da fábrica, não tem atravessador, produzido aqui, e se apresentar qualquer problema a gente troca para você, porque a fábrica é aqui, e exporta para o mundo, e tudo sai daqui. 0800 038 2000, 992160262, colchãoorientalmedic.com.br ou naquele QR Code. Compre porque é o melhor do mundo. E o técnico Wagner Mancini bateu no gramado do Mineirão, mas já virou sacanagem, veja aí. Eu, sinceramente, não consigo entender, e aí eu vou na raiz do problema. Como é que o Estado não consegue administrar um estádio? Sinceramente, eu não consigo entender. Porque se nós formarmos aqui uma comissão entre a gente, com pessoas capacitadas, nós vamos administrar qualquer coisa na vida. Né? Então, se a administração opta por shows ao invés de jogos de futebol, o estádio foi construído para ter jogos de futebol. Se tem shows todas as semanas, e eu sei que tem, porque eu moro aqui perto, eu passo, e às vezes eu sofro com isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa neste caminho desde a construção até hoje está errado. Então nós temos que parar para pensar, porque recentemente a gente fez uma Copa do Mundo no Brasil e a história que foi nos contada não foi essa. Não foi essa. Diferentemente da arena construída no Palmeiras para fins diferentes, o Mineirão não. Então eu sinceramente, gostaria de saber qual a dificuldade em se administrar um estádio de futebol. Ele não é rentável, então por que nós construímos estádios de futebol? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Das experiências eu não jogo futebol, mas eu tenho realmente olhos que funcionam muito bem. Das PPPs feitas aqui no estado, eu fico vendo MG 050, uma desgraça. 381, uma desgraça. Gramado do Mineirão. Se eles querem, não tem problema, gente. Mas os clubes não colocaram as datas, a gente foi lá. Não estamos falando disso. Nós estamos falando do que o Estado
Aliás, o estádio está entregando a quem aluga para a prática do futebol. E eu estou falando que essa PPP do Mineirão tem esse problema, porque quando houve, e aí isso determina muito sobre o trabalho da gestão, quando houve uma pesquisa, os clubes todos aprovaram a gestão do Mineirão. Aí a gente cobra igual um tonto aqui do Estado para fazer algo contra os empreiteiros que fizeram a PPP com o Estado. Aí os empreiteiros pegam a pesquisa em que os clubes aprovaram e aí eles esfregam na nossa cara. E a gente fica fazendo papel de otário aqui. O Mancini faz papel de otário lá, o Pepa faz papel de otário lá, o Cudê, quando estava aí, fazia papel de otário, porque reclamava, os jogadores reclamam, reclamação e tal. E os empreiteiros saem limpos da história. Essa merda dessa PPP com a 0,50 aí, quanto tempo que se paga pedágio ali e a estrada até hoje não foi duplicada em toda a sua extensão, cheia de buracos, essa 381 uma merda, esse Mineirão um pasto, nem boi que gosta de pasto aguentou, que é o boi bandido do América, aguentou aquele pasto, essa aí foi a lá, aguentou aquele pasto do Mineirão lá, e eu tô falando é do empreiteiro, que já recebeu mais de 1 bi do Estado e não consegue colocar um cacete de uma grama lá de qualidade para ter 200 shows, mas põe grama sintética então aí e resolve o problema. Agora, vamos falar de coisa boa? Agora o recado é para você que está acima do peso. Meu filho, se você está acima do peso, você quer emagrecer com saúde, este homem aqui vai te ajudar. Doutor Mauro Jacome, o verdadeiro papa do emagrecimento. Fala comigo, doutor Mauro. Olá, Everton Guimarães, tudo bem? Meu nome é Mauro Jacome, eu sou médico especialista em endoscopia e cirurgia. E o meu recado hoje é para você que está acima do peso e tem dificuldade para emagrecer. O tratamento com balão intragástrico SPATS ajustável é um tratamento excelente para você perder peso e adquirir mais saúde. É uma prótese de silicone ajustável que é colocada no estômago por até 12 meses. Essa prótese te ajuda a perder peso, comer uma menor quantidade e adquirir novos hábitos de saúde. Aqui na Clínica Cronos, nós temos a facilidade de ter uma equipe multidisciplinar com médicos nutrólogos, nutricionistas e psicólogos que vão te ajudar nessa nova etapa da sua vida. É um tratamento sensacional e nós temos várias condições de pagamento para facilitar para você. Eu espero vocês aqui no consultório. Um grande abraço. Ô, gente, vamos contar uma coisa para vocês. Eu emagreci quase 50 quilos, estou fininha, porque o colete aqui é apertadinho, é largo, aliás. Estou fininho, quase 50 quilos. Esse homem aqui é realmente o verdadeiro papa. E uma coisa importante, ele que faz os procedimentos, ele não põe auxiliar lá, sedou o paciente, põe um auxiliar para mexer, não. Ele faz os procedimentos. Hoje é a grande referência no nosso continente quando se fala em emagrecimento. Doutor Mauro Jacome, 98954-2000, tá ali, ó, 98954-2000. Agende uma avaliação, você pode estar em qualquer lugar, tá vendo a gente em qualquer lugar, venha para cá, porque ele vai te emagrecer com saúde. Doutor Mauro Jacome, o papa do emagrecimento, 3 minutos e 15. É o tempo de você procurar o doutor Mauro Jacome e eu já volto. Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola. Estou recebendo muitas mensagens de feliz aniversário. Muito obrigado, rapaziada. Eu gosto da data do aniversário, é uma data forte, entendeu? Pô, muitas mensagens aqui. Exato, é mais importante que data FIFA, né, Fabrício? Que tem uns jogos na data FIFA que é osso, tá? Nossa senhora, tipo assim, sei lá, Itália e Macedônia do Norte, não dá, pô. Difícil, jogo difícil de assistir. Eu gosto de assistir, mas confesso que é difícil. E estou recebendo muitas mensagens também em relação ao Mineirão. Muita gente criticando aqui, o Júlio tá falando que é uma vergonha. O Júlio, inclusive, mandou aqui que... O outro Júlio mandou aqui que a filha dele, Ana Júlia, tá fazendo aniversário hoje, 21 anos. Falei, meus parabéns para nossa querida Ana Júlia aí, um grande abraço, feliz aniversário, muitos anos de vida. Dia 13 de junho é um dia especial. Deixa eu ver quem mais aqui, tem muita gente falando do Cudê. Nosso querido Marcos Vinícius de Ribeirão das Neves. Gostaria muito de perguntar ao Cudê que detona o elenco, falando que é ruim. Se ele acha que o elenco do Atlético é inferior ao do Botafogo, atual líder do campeonato. É muito fácil atribuir ao
Outro, a culpa por ser incompetente, mas parte da culpa é dessa diretoria, que supervaloriza tantos técnicos como o Kudê, que não mostram nada demais, mas por ser estrangeiro fazem investimentos absurdos. Aí questionando também a diretoria, questionando o trabalho do Kudê também, e assim, eu acho que esse é um ponto importante. Eu não sei se o elenco do Atlético é pior que o do Botafogo, eu acho que não. Assim, lógico que o Luiz Castro está há mais tempo, tem um trabalho mais consolidado. Inclusive, o nosso Gabriel Marques é um dos maiores defensores de Luiz Castro aqui nessa redação. Desde o ano passado ele defendia e está dando resultado. Meus parabéns, Gabriel Marques, E assim, eu acho que isso é um fator importante também. O Felipe Soares falou, do bairro Caiçara, se o Kudê falou, no mínimo é indício de falta de compromisso e comprometimento de atletas que entram em campo. Não adianta técnico bom e jogador com currículo, mas sem vontade. Não é uma defesa ao Kudê, mas atletas como Vargas já deram todos os sinais de não querer estar no Atlético. Estão apenas por contrato. O Felipe Soares fala outro ponto interessante, eu acho que a rapaziada está bem consciente que o problema não, por enquanto, não é só o Kudê, entendeu? Mas o Kudê também é parte do problema e tem muitas coisas a ser melhoradas aí no Atlético. E o Alisson falou assim, de Montes Claros, falou, Everton Guimarães, tantos celulares no mundo, será se ninguém filmou este momento do pedido de demissão? Acho que se filmaram não vão revelar, né? Porque é a questão jurídica também, mas eu confesso que eu fiquei muito curioso para ver essa cena, fechou? Muito obrigado, rapaziada, e até amanhã. Um abraço! Rapaz, o programa causando cisânia. Meu Deus. Eu não estou suportando. Como é que o Luiz Carlos Júnior falaria nesse momento? É realmente o programa pegando fogo. Vai daí, HG. Bispo Valdemiro. Eu não estou suportando. É a mesma pessoa. Você não deu tempo pra ele, pô. Ele tinha que respirar, pô. Esse conselho que eu vou dar aqui pra você que está em casa agora, é de grande valia. Você que está ligado, fique atento. Você pretende abrir o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio. Você tem que acabar esse medo de investir. Você vai receber aqui todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, até a escolha do ponto para você montar uma farmácia, uma Poupa Minas ou uma Droga Rede. Até a escolha do ponto a gente ajuda. Você vai meter a cara no mercado farmacêutico com quem entende do assunto, que é a Fiminas, há quase 30 anos cuidando das marcas, mais de 130 lojas abertas, e você pode ser dono de uma. Você quer investir, você tem vontade de ter o seu próprio negócio, o investimento está aqui, certeiro, porque são lojas faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. Desde a escolha do ponto até a parte administrativa, a gente vai te ajudar em tudo. Olha, um suporte completo mesmo, uma visão clara dos valores de investimento. A gente tem estratégia que contribui com o processo, sabe? Aí com cliente, compras, treinamento, marketing, negociação, tudo é com a gente. Isso é a Fiminas, então seja dono da sua unidade Droga Rede ou Poupa Minas, está fora do estado, está na Bahia, interior de São Paulo, Poupa Brasil. É um baita negócio, eu já tenho 3. Aponte sua câmera para esse QR Code ou chame no WhatsApp. 37, alô Igor, manda o WhatsApp para nós aí, meu filho, para pôr na tela, 37 99949 1070, 37 99949 1070, a Fiminas Droga Rede Poupa Minas, maior rede do Brasil. Quero agradecer ao Jaime Júnior, Elton Novaes, falaram um pouco hoje, Thiago Fernandes e também o Thiago Valua, você de casa, muito obrigado, ao Luizeira aqui, aniversariante do dia, uma salva de palmas, grande Luiz, o estagiário, gente boa, um abraço, foi embora.